Bom dia a todos e a todas. Inicialmente agradecer o convite de estar mais uma vez aqui com vocês nesse curso de formação sindical. É sempre um prazer poder, enfim, compartilhar as ideias que nós temos a respeito desse tema com vocês. E como foi da vez passada, os debates eles acabam enriquecendo cada vez mais a nossa compreensão da matéria, né? Um auditório tão qualificado, um público tão qualificado aqui da base da CNTU. Agradecer também ao Murilo e acreditar todos os elogios, né, a amizade que temos ao longo desses anos de trabalho em conjunto. Um pouco de exagero, vocês já conhecem o Murilo, mas enfim, agradecer aos elogios e tentar fazer por onde corresponder. Os meus colegas de bancada, Zumara, Jonas Silva, enfim. O tema que me foi proposto é um tema bastante amplo, né? Justiça do trabalho e negociação coletiva. Nós poderíamos ficar aqui por mais de 40 minutos conversando sobre esse tema. E dentro da divisão aqui de trabalho que nós fizemos na mesa, eu vou procurar focar mais um pouco na questão da justiça do trabalho, poder normativo e a negociação coletiva, né? E com elementos práticos e cotidianos para que vocês possam ter subsídios para atuar na base quando retornarem aos estados e a categoria de vocês. Então, eu vou dividir a minha apresentação fazendo um panorama rápido, mais ou menos resgatando o que eu havia falado na outra oportunidade sobre a justiça do trabalho, falar um pouco sobre o poder normativo, no segundo momento, dentro dessa perspectiva, né, que nós tínhamos antes da Emenda Constitucional 45 e o que nós temos depois da Emenda Constitucional 45, falar um pouco de greve, que eu acho importante. É um tema, quando você fala de poder judiciário, fala de negociação coletiva, não dá para você prescindir de falar um pouco sobre a greve, que é a consequência do insucesso das tratativas e a forma que os trabalhadores têm de tentar fazer prevalecer a sua vontade sobre o empregador, e tentar fechar aí com algumas ideias que eu tenho, sobretudo depois da alteração da súmula 277 do TST, que trata da outra atividade da norma coletiva e que trouxe um gás, um elemento a mais nesse embate que nós temos com o patronato. Então, entrando propriamente na intervenção, né, como nós havíamos falado no momento anterior, a Justiça do Trabalho sempre teve um papel importante na resolução dos conflitos, tanto individuais quanto coletivos, no nosso país. Ela surge inicialmente como um órgão administrativo, né, do Ministério do Trabalho e Emprego, exatamente para tentar resolver os conflitos individuais e os conflitos coletivos. Apenas em 1946 é que a Justiça do Trabalho passa a integrar o Poder Judiciário, passa a ter um caráter de jurisdição, passa a ter um caráter de decisão judicial para a resolução desses conflitos que antes eram resolvidos no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego. E de lá para cá, o que nós verificamos ao longo desse tempo é como o movimento sindical brasileiro, a Organização dos Trabalhadores, nesse seu embate com o patronato, conseguiu, da justiça do trabalho, ter elementos que caracterizassem conquistas. Porque, fazendo um retrospecto anterior, quando nós vamos vislumbrar, e aqui eu vou falar especificamente dos conflitos coletivos, quando nós vamos lá para a primeira metade do século passado, né, era impossível você ter um ser autônomo, um ser fora da relação capital e trabalho, decidindo, resolvendo o conflito coletivo. O que se busca é que as partes que tenham um pleno conhecimento do seu cotidiano, das suas atividades, eles possam autonomamente resolver o conflito coletivo. E essa ideia, ela foi encampada pela OIT, pelo Organismo Internacional, a Organização Internacional do Trabalho, que é quem legisla internacionalmente sobre essa matéria. Então nós temos na OIT a Convenção 98 da OIT, aprovada em 1949, que trata de organização sindical e fomentos à negociação coletiva. E temos posteriormente a Convenção número 154,
que já foi aprovada na década de 70, tratando especificamente do tema da negociação coletiva. E esses dois instrumentos internacionais, esses dois tratados, essas duas convenções, elas são importantes porque elas servem de baliza para todo mundo. Todos os países que estão vinculados ao OIT procuram internalizar esses princípios que são exarados do órgão internacional. E como todos nós sabemos, a OIT tem um comitê específico para resolver violações às normas de direito sindical. Então, no âmbito da OIT você tem um comitê de peritos que analisa se as convenções estão sendo aplicadas no âmbito do país inteiro, e o ministro Lélio Bentes, do TST, é um brasileiro, um dos peritos, né? Ele tem um mandato junto à OIT, e ele 2, 3 vezes por ano ele vai a Genebra, exatamente para trabalhar nesses casos sobre violações de convenções da OIT. E para as convenções de direito sindical, de direito coletivo, existe um órgão específico que vai tratar dessa aplicação, que é o Comitê de Liberdade Sindical. E esse Comitê de Liberdade Sindical, criado em 1951, ao longo do tempo ele vem apreciando as denúncias, as queixas que os países levam à OIT sobre a aplicação correta ou incorreta dessas convenções no interior dos países. E há uma farta jurisprudência, como nós chamamos, várias decisões desse comitê a respeito das duas convenções, sobretudo, que nós estamos tratando aqui, da Convenção 98 e da Convenção 154, que tratam da negociação coletiva. A Convenção 98, ela foi criada logo depois, foi aprovada, né? Ela aprovada logo depois da Segunda Guerra Mundial, e ela vem em complementação à Convenção 87, que trata da liberdade sindical, mas para tratar das relações entre as organizações de sindicatos de trabalhadores e as organizações sindicais de empregadores. Enquanto a Convenção 87, ela trata da relação do Estado com a organização sindical, primando pelo princípio da liberdade sindical, a Convenção 98 vai trazer regras para preservar essa liberdade sindical na relação entre trabalhadores e suas organizações e os empregadores. E daí, desta relação conflituosa por natureza, é que a Convenção 98 traz como solução para os conflitos a negociação coletiva. Fomentar a negociação coletiva, ou seja, buscar a solução autônoma dos conflitos coletivos de trabalho. Posteriormente, ainda no âmbito internacional, já na década de 70, quando, a partir da democratização dos países, enfim, a partir do desenvolvimento da Europa e aí no restante do mundo, sentiu-se a necessidade de aprovar uma convenção específica sobre a negociação coletiva, que é a Convenção 154. E essa convenção, ela exorta as partes a, complementando a Convenção 98, resolver as suas pendências de forma autônoma. E por que eu digo isso? Porque quando nós vamos tratar do poder normativo da Justiça do Trabalho, nós vamos verificar que a solução proposta no Brasil, a solução existente no Brasil, é uma solução heterônoma. É uma solução que é dada pelo Poder Judiciário, um terceiro que não está ali no cotidiano, que não está vivenciando as contendas daquela categoria, daqueles trabalhadores, daquele empregador. Porque para a OIT, né, a melhor forma, né, o mecanismo mais recomendável para a solução do conflito coletivo é a negociação coletiva. É a composição autônoma do conflito coletivo. E a Convenção 154 só admite uma solução heterônoma, uma solução fora da vontade das partes, quando elas, de vontade própria, assim o quiserem. Ou seja, se um sindicato de trabalhador, em negociação com o seu empregador, entender que para a solução daquele conflito específico há necessidade de um terceiro, ambos têm que concordar em submeter este conflito a um terceiro. Então eles podem eleger um mediador, eles podem eleger um árbitro, eles podem recorrer ao Poder Judiciário. É isso que preconiza a OIT, é esse o princípio
que é chancelado, confirmado, reafirmado pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT. Conflito coletivo entre capital e trabalho, o melhor meio para solucionar é a negociação coletiva, é a autocomposição. E se houver uma heterocomposição, se houver uma solução de um terceiro alheio ao conflito, essa solução tem que ser elegida de comum acordo. Eles têm que concordar em submeter esse conflito, ao árbitro, ao mediador, ao Poder Judiciário, a uma Câmara Arbitral. Né? E ao longo de toda a sua existência, né, desde 1951, todas as vezes que o Comitê de Liberdade Sindical é instado a se manifestar, ele reafirma esses princípios em todas as suas dimensões. Feito esse panorama internacional e que nos guia, já que nós ratificamos ambas as convenções, nós ratificamos a Convenção 98, nós ratificamos a Convenção 154 da OIT, ou seja, são normas que estão em vigor no nosso país, nós nos voltamos para a nossa realidade, né? E nessas oportunidades eu costumo sempre citar um doutrinador de direito sindical, Zilmara conhece bem, Jonas também, lá de São Paulo, o professor José Francisco Siqueira Neto, né, que, enfim, ele é um estudioso da matéria, professor doutor, lá no Mackenzie, participou do Fórum Nacional do Trabalho, foi o coordenador do Fórum Nacional do Trabalho no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, né, lá no primeiro ano do primeiro governo Lula, quando se tentou fazer uma reforma sindical, e ele tem uma frase que é forte, mas eu acho que com essa frase a gente pode trabalhar um pouco e compreendermos o que acontece hoje, né, em 2013, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, que é a última parte da intervenção. O professor Siqueira diz: no Brasil, a legislação foi feita para não resolver o conflito. A legislação trabalhista que existe, ela foi forjada, ela foi concebida para não resolver o conflito trabalhista. Ela existe para que o conflito seja perpetuado e que você não tenha uma solução desse conflito. E aí ele busca uma série de exemplos para tentar caracterizar isso. Porque, vejam bem, né, recordando um pouco a conformação do direito coletivo brasileiro, né, quando Getúlio chegou ao poder, em 1931, o que ele fez? Né? Ele editou um decreto regulamentando a organização sindical. A Zilmara pode falar com muito mais propriedade do que eu, e até me corrigir se eventualmente eu cometer algum deslize, né? Deslize a gente sempre comete, de vez em quando, na verdade. Então, quando foi forjada a legislação sindical brasileira em 1931, né, foi forjada no sentido de que o Estado mantivesse o controle da organização sindical. Isso foi confirmado em 1939, com o decreto, conceito de categoria profissional, com poder normativo, contribuição sindical compulsória, uma série de princípios que foram incorporados à nossa legislação na década de 30 e que permanece até hoje. E aqui um parênteses, né? Eu não vou fazer acho que não é o momento de fazer juízo crítico, acho que, né, cada um tem a sua posição sobre essa situação, né? Tem gente que defende a unicidade, tem gente que defende a contribuição sindical, tem gente que é a favor da liberdade ampla, geral e restrita, tem gente que, enfim, né? Eu acho que isso demonstra, até porque hoje nós não conseguimos dar esse salto de fazermos a reforma sindical no Brasil, né? Nós não demos o salto porque a gente ainda... E é o nosso modo de ser, né? Eu já apanhei muito por defender certos princípios. Hoje eu já estou mais, os cabelos brancos acabam dando um certo mais de uma certa tranquilidade, enfim, mas eu acho que o Brasil conformou a sua organização sindical, e você chegar e quebrar de uma vez por todas, né? Acaba a unicidade, acaba a contribuição sindical, acaba o poder normativo, eu não sei quantos tombos nós levaríamos, né? Porque eu comparo a questão da incorporação à Convenção 87, da liberdade sindical, a andar de bicicleta, né? Nós nunca vivemos num regime de liberdade sindical plena, né? Então, é igual andar de bicicleta. Você, né, quando a gente está ensinando nossos filhos a andar de bicicleta, né? A gente sobe, você primeiro bota a rodinha, tira uma rodinha, aí ele cai, depois você tira as duas rodinhas, até que ele vai caindo, depois ele anda, né? O movimento sindical brasileiro,
ele ainda está com as duas rodinhas da bicicleta. Tiramos uma com a Constituição de 88, tiramos, mas ainda tem uma roda que segura. É o momento de tirar essa segunda rodinha e deixar que o movimento sindical brasileiro vá, caia, levante, se machuque, rale o joelho e aprenda. Mas nós temos uma cultura, nós temos um jeito de ser que é diferente. Muitas vezes você fica importando modelos estrangeiros, né, alienígenas para cá e não dão certo, não se conformam com a nossa cultura. Fechando o parênteses e voltando aqui ao tema e tentando fazer esse diálogo com a frase do professor Siqueira, né? Porque quando a nossa legislação sindical foi pensada e concretizada lá na década de 30, o Estado protegia o movimento sindical. Lembremos que essa concepção corporativa do nosso movimento sindical, e que foi adotada por Getúlio Vargas, enfim, implementada no Estado Novo, é aquela de que, olha, não pode ter conflito. Como já se viu conflito? Greve? Não, calma. Nós temos um bem comum. Temos um bem comum que é o fim social do Estado, tudo no Estado, tudo pelo Estado, tudo para o Estado. Você, sindicato, é um colaborador do Estado. Não é você esse de você fazer greve, de você se... Não, estamos aqui, vamos juntos, venham cá, sentem-se conosco, capital e trabalho, vamos achar um termo. Nós não queremos conflito. E ao fazer isso, muitas vezes, e na grande maioria das vezes, você acentua o conflito, porque quem resolve o problema não somos nós, é o Estado. E aí você guarda aquela mágoa, né, dentro, os dois, vai, descumprimento de acordo coletivo, descumprimento de sentença normativa, vai, até chegar na tabase seguinte, você externa tudo de novo, e muitas vezes vem o Estado e diz, calma, fiquem tranquilos, eu resolvi o problema de vocês. Quando na verdade não resolveu. Quando na verdade, muitas das vezes, o Estado não resolve esse problema do conflito coletivo. Aliado a isso, o que nós tivemos até 1988, claro, aí vem a ditadura militar, ou a revolução para alguns, né, enfim, claro, isso fica, de um certo modo, latente, né, enfim, o Estado, de fato, dita as questões, até chegarmos lá nas grandes manifestações da década de 70, do século passado, no final da década de 70, que aí você tem um ressurgimento, né, do sindicalismo, como muitos colocam, dessa forma mais combativa na tentativa de obter melhores condições de trabalho. E aí vem a Constituição de 88, com a liberdade sindical, mantendo a contribuição sindical, unicidade sindical, conceito de categoria profissional e econômica e o poder normativo da Justiça do Trabalho. Tem uma hoje juíza, na verdade desembargadora do trabalho, que entrou pelo 5º do TRT do Rio de Janeiro, a Zilmara deve conhecer, Jonas também, Silvia, a Sayonara Grilo Coutinho, o nome é grande, o nome é aristocrático, Sayonara Grilo Coutinho Leonardo da Silva, né? Conhecida carinhosamente como a Sayonara, né? A Sayonara, ela era advogada de sindicatos, enfim, e agora, no ano passado, tomou posse no 5º, né, na vaga de desembargadora do trabalho. E ela fez a tese de doutorado dela, que foi depois publicada pela LTR, Relações Coletivas de Trabalho, que ela faz uma análise do papel do Tribunal Superior do Trabalho nas relações coletivas de trabalho. Ela pega a década de 90 e o início da década de 2000 e, com entrevista ao ministro do TST, e diagnostica qual o papel do TST nesse tema que nós estamos discutindo hoje aqui, da negociação coletiva. Em que medida o Tribunal Superior do Trabalho foi um facilitador ou um dificultador da negociação coletiva? E ela pega um período muito rico, porque ela pega um período em que nós saímos de 88 até 94 com o Plano Real. E o Plano Real, em 1994, ele, por força de lei, depois aí ela descreve isso muito bem no seu trabalho, desindexou a economia. Então você tinha dissídios coletivos na década de 80 e de 90
cujo objetivo era a recomposição do poder aquisitivo da remuneração dos trabalhadores, e o tribunal indexava, né? Indexava, mantinha. Posteriormente, sobretudo com a assunção do governo Collor e com as teorias neoliberais que foram implementadas no nosso país, o papel que o TST teve, né, forte, de ser um auxiliar, de auxiliar a conformação dessa política neoliberal no Brasil, dessa política de contenção dos ganhos dos trabalhadores por intermédio do dissídio coletivo. Então, se nós fizermos um corte, e eu acho que esse é o papel do curso de formação sindical, você dá o contexto histórico para que vocês possam ter ideia do que acontece hoje e do que vem pela frente, nós podemos fazer o seguinte corte: até 1994, com a implementação do Plano Real no Brasil, e não é à toa que um ano antes veio uma instrução normativa número 4 do TST para disciplinar o dissídio coletivo, né? Como que o Tribunal Superior do Trabalho se comportava, e por que o Tribunal Superior do Trabalho? Porque o que decide nos regionais vai como recurso ordinário para o TST. Vários dos senhores e das senhoras aqui podem, né, ser testemunhas, testemunharem os ganhos que conseguiram nos TRTs, em alguns TRTs, né, gente de todos os cantos, né, das 5 regiões do país, e que eram ceifados no âmbito do TST. Então o TST conformou essa jurisprudência de resolução do conflito coletivo e da negociação coletiva. Até 94 você tinha no Tribunal Superior do Trabalho um local onde os trabalhadores podiam conseguir alguma coisa de ganho real por conta da indexação. A partir de 94 para cá, e eu coloco o marco até 2003, que foi a data em que o ministro do Rio Grande do Norte, que assumiu a presidência, Francisco Fausto, o ministro Francisco Fausto assumiu a presidência do ST, que deu uma outra guinada, né? Nesse período, e a Sayonara demonstra isso no seu livro, com entrevista com o ministro, que ela mantém o anonimato, né? Ministro que diz: não, nós, de fato, estávamos imbuídos em manter estabilidade econômica. E manter estabilidade econômica significava não dar ganho aos trabalhadores nos dissídios coletivos. Nós fizemos isso. Quando vinha o dissídio para cá, a gente já sabia que tinha que restringir, e nós fizemos isso, disseram alguns ministros nessa pesquisa que a Sayonara fez. Isso coincidiu depois, né? Então você tem essa década de 90 com essa perspectiva do TST ajudando a conformação de um plano econômico na medida que não dá ganhos, não permite que os trabalhadores tenham ganhos, né? Aliada a uma jurisprudência altamente restritiva do âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, né? Eu me lembro que quando eu ia fazer sustentação oral na SDC, né, vários processos de sindicatos de engenheiros lá no TST, né, o funcionário do escritório vinha: doutor, tem pauta, quantos processos são? São 8 processos. Aí eu perguntava os volumes, né? Não, esse aqui tem 8, esse aqui tem 7, esse aqui tem 6 volumes, um tem 2, porque eu já sabia que pelo número do volume de processo, o processo seria extinto sem julgamento de mérito, né? O Tribunal Superior do Trabalho, né, de cada 10 dissídios coletivos, ele extinguia 11. Extinguia um já de crédito para a sessão seguinte, para não ter problema, né? Então, vejam, só para recapitular, e até para eu dar o segundo passo a partir de 2003. Nós estamos falando de conflito coletivo de trabalho. Nós estamos falando de forma de solução desse conflito coletivo de trabalho. Nós estamos identificando que o Tribunal Superior do Trabalho, por conta da conformação da legislação trabalhista brasileira, ele é o terceiro, ele é o heterônomo que vai, em última análise, resolver esse conflito coletivo, seja de natureza econômica, seja de natureza jurídica, seja em relação à greve.
E nós estamos detectando, e isso foi escrito ao longo do tempo, né, várias pessoas que pesquisaram, que o Tribunal Superior do Trabalho, durante um bom período, esteve a serviço do governo para a conformação da política econômica vigente. Ele foi um instrumento de garantia, de frear esses ganhos para que o país pudesse encontrar a sua estabilidade econômica. E além disso, muitas vezes o Tribunal Superior do Trabalho se recusou a exercer esse papel. Vários processos, sobretudo os processos que vinham dos tribunais regionais, ele extinguia o recurso ordinário sem julgamento de mérito. Mantinha a decisão muitas vezes ruim do Tribunal Regional do Trabalho. Aliado a isso, a reforma que teve na CLT, na legislação, para dar poderes ao presidente do TST para conferir efeito suspensivo. O Tribunal Regional do Trabalho julgava o dissídio coletivo, aumento, ganho real, vale-refeição, cláusula, estabilidade 90 dias, entrava com recurso ordinário, ele era admitido no tribunal, a empresa, o sindicato patronal vinha com efeito suspensivo do TST. E o presidente, por um despacho, suspendia uma decisão colegiada do Tribunal Regional do Trabalho. E aquilo ficava suspenso até o julgamento do recurso ordinário em dissídio coletivo. Um poder muito grande ao presidente do tribunal, que poderia, em conformação àquela política, dizer: não, essa decisão do TRT de fato aqui viola, pode causar um impacto, imagina um aumento real de 2%, 5%, não, isso aqui não pode, eu suspendo toda a decisão. Então, parece contraditório, mas não é. Ao mesmo tempo que o TST se recusava a julgar os dissídios coletivos que vinham, os recursos que vinham do TRT, nos dissídios originários, eles aplicavam uma jurisprudência restritiva. Eu não posso indexar. 2003, 2002, ministro Francisco Fausto. Primeiro medida do ministro Francisco Fausto, ele diz: olha, foi uma resolução, uma portaria, não me lembro agora, está anotado aqui, depois eu posso pegar. Efeito suspensivo, um novo procedimento. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, quando chegar um efeito suspensivo, ele pode fazer o seguinte: dar vistas à parte contrária, que era o que a gente fazia. Ele corria no TST, quando chegava o efeito suspensivo, você corria lá: ministro, por favor, ministro, deixa a gente falar antes, não decide, não faz a liminar, dê vista a gente 48 horas, 24 horas, que a gente quer se manifestar. O senhor não pode decidir só com os argumentos do sindicato patronal da empresa, ou os trabalhadores, ou o sindicato. Muitos concediam, às vezes a gente apresentava, conseguia, apresentava, o ministro avaliava ou não. O que o ministro Fausto fez? Portaria disse: a partir de agora, eu posso, presidente, facultar em 5 dias a parte apresentar a defesa. E depois vem concluso para mim e eu decido. Ou eu posso chamar uma reunião, convocar uma mediação, uma negociação coletiva aqui no TST. E isso foi feito. Você muda o panorama do TST a partir da década de 2000. Tá certo falar da década de 2000? Tá, né? Primeira década desse século. Bom, no começo da primeira década desse século, né? Então, já muda o panorama. O TST começa a alterar a sua jurisprudência. Os senhores e senhoras terem uma ideia, eu conto isso, já devo ter falado para você, mas vou repetir, não canso de repetir isso. Tinha um dissídio coletivo com 2 volumes, uma empresa, né? E aí eu olhei, peguei os autos e vi as folhas de presença da Assembleia, umas 15 folhas de presença. Falei: esse aqui não, esse aqui eu ganho, não é possível, né? Não é possível, porque o TST extinguia por causa do quórum, né? O quórum era 2/3 dos filiados em primeira chamada e 1/3 dos filiados em segunda chamada. O Sindicato dos Professores de Brasília, por exemplo, tinha que usar uma Mané Garrincha antes para fazer uma assembleia com 30 mil pessoas para poder ajuizar.
15 mil, 10 mil pessoas para ajudar um dissídio coletivo. Falei, não, esse aqui é a empresa, eu vou ganhar. Apresentação oral, não, tem lista de presença, negociação, tal. Aí o ministro olha, bem, eu estou olhando aqui as folhas de presença, que o doutor Paulo disse, mas em cima não tem o timbre do sindicato. É uma folha em branco e todas as folhas estão em branco. Apesar de a primeira ter o timbre do sindicato, mas essa lista de presença não tem como aferir se é do sindicato, se não é extinto o dissídio coletivo, porque não atendeu o quórum. Enfim, isso para dizer que eles extinguiam mesmo quando havia possibilidade de não extinguir o dissídio coletivo. Década de 2000 muda, ou a primeira década do século passado muda. O TST reverte a jurisprudência, afasta todos esses precedentes que não permitiam o julgamento do dissídio coletivo, e eu estava na primeira sessão da STC, quando mudou a jurisprudência, em que foi preliminares, ausência de negociação coletiva, não, tem negociação coletiva, quórum, o quórum nós mudamos a jurisprudência, tentativa, tá, então, rejeitadas preliminares, vamos ao mérito. Aí o ministro relatou, mas são 82 cláusulas. Aí o presidente, vamos julgar as 82. Ah, não, então vamos adiar para a semana que vem, porque as 82 eu vou ter que me preparar para julgar as 82, porque não é, enfim. Aí adiado o processo, porque eles começaram a julgar as cláusulas. Começaram a julgar as cláusulas e começaram a julgar. E aí você tem uma modificação na jurisprudência do TRT, né? Sindicatos que estavam refratários à Justiça do Trabalho durante algum tempo, voltam à Justiça do Trabalho por conta dessa nova conformação da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho e arrumaram um jeito com a indexação, né? Que vocês sabem disso, né? Então, se o INPC deu 7,6, o reajuste eles arbitraram em 7,8, em 7,5, em 7,9. Não está aplicando o INPC, não está indexando, ele está arbitrando. E a partir daí você tem novamente o Tribunal Superior do Trabalho mediando, solucionando esses conflitos coletivos. É claro que aqui tem que fazer um parênteses, porque a atuação do poder normativo da Justiça do Trabalho é um pouco restrito, né? Por conta das próprias limitações que traz a Constituição, né? E por conta dessa negociação coletiva. Mas acho que isso eu vou aprofundar um pouco mais na frente. Deixa eu só retomar aqui a ordem cronológica da minha apresentação, para eu falar um pouco, depois eu volto a essa questão da limitação do poder normativo da Justiça do Trabalho. Porque esse ciclo virtuoso, né, do Tribunal Superior do Trabalho, ele foi, de uma certa forma, não interrompido, mas modificado por conta da emenda constitucional 45, né? A reforma do Poder Judiciário que trouxe para os dissídios coletivos o comum acordo, né? Então, um Tribunal Superior do Trabalho que vinha comparecendo, que vinha sendo chamado, que vinha atuando fortemente na solução dos conflitos, né, e resolvendo, lidar agora com a emenda constitucional 45, 2004, que acaba alterando essa situação do dissídio coletivo. Em que sentido? Para o ajuizamento de dissídio coletivo de natureza econômica, há necessidade do comum acordo. Ou seja, para ajuizar o dissídio, o sindicato dos trabalhadores, o empregador ou o sindicato patronal tem que concordar em submeter o dissídio ao Tribunal do Trabalho, seja ele regional, seja ele superior, né? De novo, 3 interpretações dessa norma constitucional. 3 interpretações. A primeira, acabou o poder normativo da Justiça do Trabalho. Acabou. Ora, se eu, sindicato de trabalhador, preciso da concordância do meu adversário, do patrão, para ajuizar o dissídio coletivo, isso não é mais processo. Isso é arbitragem. A arbitragem pública. Por que é arbitragem pública? Porque, voltando lá aos conceitos da OIT, nós dois concordamos em submeter o conflito ao tribunal, que poderia ser um árbitro, poderia ter sido um árbitro, poderia ter sido o Ministério do Trabalho e Emprego,
poderia ter sido a comissão do trabalho da Câmara dos Deputados, mas nós optamos em levar ao Poder Judiciário do Trabalho. Logo é arbitragem. E se é arbitragem, tem que ser regido pelas leis da arbitragem. O que o TST decidir ou o TRT decidir é irrecorrível, porque é uma característica da sentença arbitral a irrecorribilidade. Não tem recurso do que o árbitro decide. Você pode até recorrer se houver vício. O juiz foi comprado, as partes não eram legítimas, o objeto não era previsto em lei, mas na essência você não pode recorrer, né? Essa interpretação foi rejeitada. A segunda foi, não, é inconstitucional o comum acordo. Inconstitucional. Por quê? A Constituição diz: lei não pode restringir o acesso ao Poder Judiciário. Qualquer cidadão tem o direito de ver sua demanda, qualquer demanda apreciada pelo Poder Judiciário. Ora, se eu digo que o Sindicato dos Trabalhadores, para ajuizar um dissídio coletivo, precisa da concordância do patrão, sob pena de seu processo não ser apreciado, isso viola esse princípio constitucional que impede o acesso à justiça. Eu estou sendo impedido de levar a demanda dos meus empregados, da minha categoria, à apreciação do Poder Judiciário. É inconstitucional, logo não vale. Ou então, é constitucional, é o terceiro entendimento, vale, desde que haja acordo, eu, tribunal, vou julgar. Pelas leis da arbitragem? Não. Pelas leis do dissídio coletivo. Pelas leis do dissídio coletivo. Eu vou pegar, vou receber o dissídio coletivo, vou julgar, vai ter recurso para o Supremo, vai ter recurso para o TST, e nós vamos continuar a nossa vida coletiva. Essa matéria vai ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, tem uma DIN em relação a esse dispositivo. A jurisprudência hoje admite o comum acordo, né? Ficou com o terceiro entendimento, é constitucional até que o Supremo declare. Enquanto isso, as partes têm que concordar em ajuizar o dissídio coletivo. Eu falo isso, e voltando aqui àquela parte que eu queria falar do poder normativo, porque existem algumas restrições ao exercício do poder normativo. E o próprio TST foi um agente que, de uma certa forma, afastou um pouco essa questão de querer julgar dissídio coletivo. Nas grandes greves, nas grandes dissídios, eles julgavam, né? Aquilo que eu falava para vocês dos requisitos, quando o dissídio era originário, o TST não queria saber se teve assembleia, se houve exaurimento das negociações coletivas. Por quê? Porque o conflito chegava para o TST, ele tinha que resolver. Tinha uma greve, ele tinha que resolver. Então ele passava por cima das preliminares e julgava. E aí fazia a conformação da política de governo. Quando vinha recurso ordinário, ele não estava vendo conflito, ele extinguia de qualquer jeito os recursos ordinários. Mas você tem limites ao poder normativo da Justiça do Trabalho, né? Isso já foi definido pelo Supremo. O poder normativo ele não pode atuar onde a Constituição reservou a matéria para a lei, né? Um exemplo clássico que nós tínhamos era a questão do aviso prévio. Está lá na Constituição: aviso prévio proporcional ao tempo de serviço no mínimo de 30 dias, conforme previsto em lei, né? Então, se tivesse uma cláusula de acordo coletivo de trabalho, dizendo o empregado de 1 a 5 anos tem 30 dias de aviso prévio, o empregado de 5 a 10 anos tem 60 dias de aviso prévio, o empregado com 10 a 15 anos tem 90 dias de aviso prévio, o empregado com mais de 15 anos tem 120 dias de aviso prévio. Isso poderia ser celebrado por acordo coletivo de trabalho. Agora, se fosse para julgamento de dissídio, o TST dizia não. Esta cláusula, a Constituição diz que é nos termos da lei. Se é da lei, eu não posso editar uma cláusula. Eu, TST, não posso. Então, isso fica para negociação coletiva. E o TST acaba muitas vezes se restringindo a questão das cláusulas econômicas, como sempre fez. Né? Tem a questão da equidade, né? do bom senso no exercício do poder normativo, e muitas vezes o que acabou acontecendo é que o TST ficava distrito às normas econômicas, de natureza econômica desse dissídio coletivo, certo? Bom,
estou olhando aqui meu tempo, já está quase na minha hora, eu vou procurar dar um fechamento aqui na minha intervenção, e ouvir a Zilmara, e ouvir os debates que a gente tem a oportunidade de enriquecer. Mas antes de encerrar, eu queria falar sobre um aspecto muito importante, recente, que foi a alteração da jurisprudência do TST sobre a súmula 277 da outra atividade, né? E só um parênteses, né? Eu tenho participado de alguns debates, né, com advogados patronais, e vocês não têm ideia de como eles estão com o TST. Toda vez que o TST se reúne para mudar a jurisprudência, lá vem um saco de maldades, é um absurdo o que eles estão fazendo. O patronato está indignado com o TST. A grande maioria diz, mas não é possível, eles só alteram a jurisprudência para nos prejudicar, onde já se viu um negócio desse. Eu digo, pois é, companheiro, isso é o que eu vivia há 15, 20 anos, né? E o meu discurso era esse antes, esse TST, patronal, não é nada. E agora são eles que estão, né? Tanto que o 17 ministros do TST subscreveram, 19 ministros subscreveram uma nota contra o PL da terceirização, né? Nunca antes na história do TST os ministros se manifestaram de forma tão veemente sobre uma questão dessa, né? Então há um sinal de mudança no Tribunal Superior do Trabalho. E essa súmula, a alteração dessa súmula, provocou a ira da classe patronal, mas a ira, eles estão indignados. Se vocês jogarem na internet, né, dar um novo verbo, dar uma googada, né, vocês deram uma googlada aí nesse termo, vocês vão ver várias manifestações indignadas. Por quê? E isso é importante para vocês e para a gente, né, que defende trabalhadores exclusivamente e que atua na negociação coletiva. O TST aprovou a ultratividade das normas coletivas. O que é isso? Isso remonta ao Itamar Franco. O Itamar Franco editou uma medida provisória dizendo o seguinte, né? Tinha 5 artigos a medida provisória, depois virou lei e era de política salarial. Dizia o seguinte: norma de acordo, convenção ou sentença normativa, uma vez aprovada, só pode ser alterada por acordo, convenção ou sentença normativa. Esse simples texto, né, essa simples frase, norma de acordo, convenção e sentença, só pode ser alterada por acordo, convenção ou sentença, tem um significado muito grande. Por quê? Porque ele garante que a norma coletiva continuará vigente, continuará em vigor, até que outra venha substituí-la, de mesma natureza. Logo, um acordo coletivo celebrado, se termina o seu prazo de vigência, as normas continuam a ser aplicadas até que outra norma venha a substituir. Essa lei foi atacada no Supremo Tribunal Federal, caiu com o ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio, né, indeferiu a liminar. Naquela época não tinha a lei das ADINs, né? Ele indeferiu a liminar monocraticamente, dizendo que não, e realmente... perdão, eu me equivoquei. O Fernando Henrique Cardoso, quando assumiu, revogou esse dispositivo por intermédio de uma lei. A CNTI foi ao Supremo Tribunal Federal e o ministro Marco Aurélio concedeu a liminar para restabelecer a ultratividade das normas coletivas. Só que essa medida provisória vinha sendo reeditada, foi convertida em lei, e antes, quando você entrava com uma ADIM contra uma norma, contra uma medida provisória, todo mês você tinha que aditar a ADIM. O que é aditar? Era MP 1-1, no mês seguinte era MP 1-2. Você tinha que dizer, Supremo, agora a inconstitucional é MP 1-2, Supremo, agora a inconstitucional é 1-3. Só que a CNTI não fez isso. E quando foram julgar o mérito da ADIM, foi extinta sem julgamento de mérito. Ajuizaram outra ADIM, caiu com o ministro Sidney Chance, ele não deferiu a liminar. Então, prevaleceu durante muito tempo aquilo que o Fernando Henrique tinha feito, que foi revogar a ultratividade
da norma coletiva. E todos que defendem, todos que são contra, perdão, a ultratividade, dizem o seguinte, é o nosso tema: a ultratividade impede a negociação coletiva. A ultratividade não fomenta a negociação coletiva. Como é que o trabalhador, dizem eles, o sindicato dos trabalhadores vai querer negociar se ele já sabe que tem um acordo coletivo? Ele vai ficar quieto, ele não vai querer negociar porque ele já tem a norma coletiva. Então, a ultratividade não ajuda a negociação coletiva, diziam seus críticos. Esse cenário mudou, né, de normatividade com a emenda constitucional 45, que trouxe no seu texto, né, de comum acordo devendo prevalecer as normas anteriormente pactuadas. E o TST veio e alterou a sua jurisprudência, primeiro no sentido de dar ultratividade para a sentença normativa de 4 anos, e agora a incorporação das normas do Acordo da Convenção Coletiva de Trabalho aos contratos individuais. Meus amigos e minhas amigas, esta súmula, na atual redação, é um importante instrumento de luta dos trabalhadores. Por quê? Porque agora, quem vem com o PIS na mão para negociar são eles. Porque a norma, muito antes, pelo contrário, como diriam alguns, a ultratividade, ela força a parte que detém o capital e que tem um comum acordo a seu favor, porque ele diz: você quer, não quer assinar o acordo não? Vamos para o dissídio, a juíza dissídio. Que eu vou dizer, não concordo com o dissídio coletivo. Aí o TST diz, olha, poxa, doutor Cláudio, realmente, olha, o senhor entrou com o dissídio, mas os Correios não concordam. Vocês não concordam, não posso fazer nada, não vou julgar, fica. E a norma coletiva? Não tinha. Não tinha. Terminava a vigência, terminava o acordo coletivo de trabalho. Agora, com a nova redação da súmula 277, não. Se o patrão não vier negociar, vai ficar aquela norma vigente. E não adianta ele querer, né? E se for para dissídio coletivo, e dependendo do comum acordo, nós estamos seguros, porque aquelas conquistas históricas, elas continuam. Porque até que o patrão venha e sente-se à mesa, né, para negociar. Tem advogado patronal saltando mais alto que isso aqui, indignado, onde já se viu, agora vai ficar para sempre. Não, é um instrumento que vai colocar o patrão sentado à mesa de negociação. Porque senão vai continuar vigendo. E era muito cômodo, eles estavam numa posição muito cômoda. Vai para o dissídio, vai para o dissídio, chega lá eu digo, não concordo, e não vai ter julgamento. E não tinha julgamento e você não tinha norma, ficava um vácuo legislativo, né? Então, essa alteração, né, ela foi de suma importância para a negociação coletiva. E para fechar mesmo, se deixar a gente ficar falando aqui um tempão, né? E vocês acreditando nas besteiras que eu falo para vocês, para fechar mesmo essa questão de, no momento da negociação coletiva, de buscar o dissídio coletivo, né? Eu acho que esse panorama que eu fiz ainda de forma muito abreviada, claro, e correndo o risco de toda a síntese conter algumas distorções, mas eu acho que nós estamos num momento que a alternativa de se buscar o tribunal, né? Nós fazemos a negociação coletiva dos Correios, da Federação dos Trabalhadores dos Correios, desde 1993, né? Então, agora eu estou um pouco afastado, o colega Rodrigo está tocando mais, mas é aquela velha discussão no momento crucial da negociação coletiva, se nós vamos ou nós não vamos para o tribunal, para o dissídio coletivo, né? Hoje, eu acho que nós temos muito mais elementos para tomar essa decisão com mais serenidade. Nós temos que ter em mente que existe restrição ao poder normativo da Justiça do Trabalho. Nem tudo que está na nossa pauta de reivindicação, que vai virar acordo coletivo, e que são aquelas cláusulas históricas, serão mantidas pelo TST ou serão julgadas pelo TST, né? Hoje o tribunal ele se atém mais ao julgamento das cláusulas de natureza econômica, né? Tem a questão da norma anterior, né? Da cláusula pré-existente, mas essa é uma outra discussão.
porque acabou sendo superada no TST. Mas buscar o tribunal, a gente tem que ter em mente o seguinte: a outra atividade. O que eu tenho conquistado ao longo do tempo, sobretudo as causas sociais, isso está resguardado. Por quê? Porque tem a outra atividade. Então, se houver um insucesso na negociação coletiva, eu garanto à minha categoria que aquelas causas sociais, sobretudo, continuarão em vigor. E o patrão não vai poder fazer isso. Se isso vai fortalecer mais na hora da negociação, aí é uma avaliação política de conjuntura que vocês vão ter que ter. Porque me parece que é mais recomendável levar a questão de natureza econômica para o TST. E já que, e muitas vezes, talvez a gente enfrente isso agora, né? O patrão não querer o dissídio coletivo. Pode ser. Eu fiz um debate uma vez com o pessoal das terceirizadas, né? O pessoal de Aceio e Conservação, que a advogada do sindicato das empresas de conservação, ela, por favor, concordem com o dissídio coletivo. Eu preciso do dissídio coletivo. Por quê? Porque o dissídio, com a sentença normativa, ela levava para as licitações, né, de Aceio e Conservação dos Ministérios, lá em Brasília, e ela tinha o valor. Então a chance que ela tinha de conseguir algo era com o dissídio coletivo, porque ela tinha mais força para conseguir os preços. Você conhece, né, Zomar? Então, essa situação que você tem que ter. Me parece que esse momento pós-alteração do súmula 277 vai trazer de volta o protagonismo do TST para as questões econômicas. Porque as causas sociais, vocês estão garantidos com elas, com a outra atividade. E se o patrão quiser mudar, ele que venha, né, cabisbaixo, bonitinho, senta aqui, por favor, né? A gente oferece água, um cafezinho para ele. Como é que é? Ah, quer dizer que o senhor quer negociar? Então venha negociar, vamos negociar, né? Com isso fortalece a posição. O Diese, a gente tem um estudo demonstrando que as grandes conquistas em termos de reajuste, de aumentos reais, foram obtidas pelos trabalhadores em negociação coletiva. Né? Nos últimos anos, 2,9%, né, de aumento. Então, os trabalhadores conseguiram mais por intermédio da negociação coletiva. Eu, por uma questão, enfim, de concepção, sou um pouco refratário assim, a você levar tudo para o TST ou para o TRT. Né? Eu acho que existem mecanismos para a gente conseguir via negociação coletiva. Agora, é uma alternativa. Hoje, né, se tivesse que aconselhar, eu não daria aqueles pareceres que eu dava para a FETEC anteriormente. Jamais, não vamos para o TST, não vamos para o TST, não vamos. Hoje tem que avaliar melhor, né? Me parece que com esse novo cenário da outra atividade, este terceiro heterônomo ganha força e pode ser um aliado, sobretudo pela composição do TST, né? Quando mudar a composição daqui a alguns tempos, talvez não, porque vai muito da figura do presidente. Eu já falei demais, já deu meu tempo aqui, olhando o relógio, né? Eu acho que paro por aqui, né? E, enfim, agradeço, né? Não tenho nenhuma frase de efeito aqui para encerrar minha intervenção, apenas um muito obrigado.